Bom dia, meus alunos, como vocês estão? E aí, vamos lá conferir nossa atividade? Então, hoje na nossa videoaula, eu vou fazer aqui passo a passo a correção da nossa parada obrigatória na página 57, da nossa parada complementar na página 60 e teste seu conhecimento que ficou também para casa lá na página 103, tá bom? Então, vamos nós, bora lá. Na questão 22, eu tenho a seguinte pergunta: calcule o valor de cada expressão. Então, eu já copiei aqui as minhas expressões e vou desenvolver passo a passo com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Relembrando a nossa aula passada, quando a gente fala de expressões, a gente tem ordens a seguir, certo? Em relação às ordens dos símbolos, a gente resolve primeiro o que mesmo? Quem lembra? Primeiro a gente resolve o parêntese, depois a gente resolve o colchete e por último, chaves. Isso caso houver na minha expressão, certo? Se não houver, eu vou avaliando também as minhas operações, tá? Quando eu tenho as operações, eu tenho que analisar essas operações nas minhas expressões. A ordem de estar resolvendo essas expressões é a seguinte, relembrando a nossa aula. Primeiro, eu resolvo as potências, depois as multiplicações e divisões, e por último, adição e subtração. Isso caso houver na minha expressão. Então, vamos lá. Na primeira situação aí, eu tenho 10 dividido por 2 mais 3 vezes 2. Observe que eu não tenho símbolo. O que isso quer dizer? Eu não tenho parêntese, eu não tenho chaves, eu também não tenho colchetes. Eu só tenho aí as operações. Quais são as operações presentes nessa expressão? Eu tenho multiplicação, divisão e adição. Então, eu vou resolver primeiro a minha divisão e multiplicação e, por último, eu vou somar o resultado. Lembrando também, depois que eu desenvolvo todas as operações, né? A gente sempre começa a resolver o quê? Da esquerda para a direita. Então, vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente viu na videoaula? Então, vamos lá. Então, aqui no primeiro caso, eu tenho uma divisão, tenho a multiplicação e tenho essa soma. Então, primeiro eu tenho que resolver as minhas divisões e multiplicações para depois fazer a soma. Vamos fazer passo a passo para não se perder. Então, eu tenho aqui 10 dividido por 2, 5, mais 3 vezes 2. Então, agora aqui eu tenho essa multiplicação para estar resolvendo. Então, eu tenho 5 mais. Aqui eu tenho 6. E somando como resultado, eu vou ter 11, certo? No meu segundo caso, observe que a expressão é a mesma, só que foi adicionado o quê? Um parêntese. E lembrando que quando eu tenho o meu parêntese, eu tenho que estar resolvendo ele primeiro. Então, eu tenho aqui, vou repetir, 10 dividido. Resolvendo o meu parêntese, o que eu tenho aqui? 2 mais 3, 5, certo? Vezes 2, que está aqui. Então, agora eu vou ter aqui 10 dividido por 5, eu tenho 2, vezes os 2 que ficou aqui, eu vou ter como resposta 4. Aqui na outra, continua sendo a mesma expressão, só que o parênteses ele foi colocado de uma forma diferente, né? Numa posição diferente. Então, vamos nós? Então, aqui eu tenho, dentro do meu parêntese, que eu tenho que resolver primeiro, eu estou observando que eu tenho uma divisão e uma soma. Então, eu vou começar a resolver primeiro a minha divisão aqui dentro do parêntese. Então, eu vou pegar essa divisão para resolver aqui primeiro. Então, eu vou abrir o meu parêntese,
10 dividido por 2, 5, mais 3, vezes 2. Por mais que aqui tenha essa multiplicação, eu tenho que obedecer primeiro a minha ordem do símbolo, certo? Aonde aqui eu tenho que estar resolvendo esse parêntese primeiro, para depois estar multiplicando com 2. Então, aqui eu vou ter 5 mais 3, eu tenho 8, vezes 2, eu vou ter como resultado 16. Observe que no primeiro, no segundo e no terceiro caso, as expressões são as mesmas em que sentido? Nos valores, certo? Valores e operações. O que mudou, professor? O que mudou foi a colocação aqui desse parêntese em relação aqui à posição que ele ficou, certo? Com isso, o meu resultado mudou. Observe que no primeiro caso foi 11, no segundo foi 4 e no terceiro foi 16. Então, vamos lá para a perguntinha da letra B. Os resultados são diferentes? Sim ou não? Sim, não é isso? Então, aí, eu tenho a minha resposta, eu tenho o quê? Sim, eles são diferentes. Por que que eles são diferentes? Por que que vocês acham? O que que mudou aí? Eles ficaram diferentes devido ao quê? Devido à ordem o quê? Que foi colocada aí os meus parênteses, certo? Então, eu vou lá responder bonitinho. Porque os parênteses modificam a ordem das operações, certo? Como a gente pode observar, aqui eu resolvi primeiro uma adição, aqui eu resolvi primeiro uma divisão, aqui eu também resolvi primeiro uma divisão, mas eu tive que logo estar somando aqui, e aqui foi diferente, né? Eu fiz a multiplicação primeiro, então tudo isso é importante. Então, com isso, a gente corrige aí a questão 22, vamos para a questão 23. Na questão 23, eu tenho, resolva a expressão numérica. Então, eu posso observar que na minha expressão numérica, eu tenho tudo que eu tenho direito, né? Ela tem parêntese, ela tem colchete, ela tem chaves, ela tem potência, ela tem divisão, ela tem multiplicação, ela tem adição e ela também tem subtração. Então, vamos nós. Professora, por onde que eu vou começar? Bem, vamos lá, vamos por partes, né? Lembrando que a gente começa pelo parêntese, não é isso? Então, vamos nós, pelo parêntese. Então, vamos devagar, passo a passo. Então, eu tenho aqui, vou pegar, repetir tudo aqui para resolver esse parêntese. Depois, eu vou fazer essa multiplicação, tá? Com isso, eu vou estar eliminando o colchete. Depois, eu vou ficar só com as chaves, resolver essa potência. Então, vamos colocar aí a mão na massa. Então, eu tenho aqui 10 ao quadrado menos 3 vezes. Abre chaves. 5 mais 2 elevado ao cubo, dividido por 2, menos colchete 3 vezes. Então, vamos lá. 7 menos 6, eu vou ter o que como resposta? 1, certo? Com isso, eu já eliminei o meu parêntese, eu só tenho o meu colchete e a minha chave. Agora, eu vou ter aqui, repetir todo mundo para eliminar esse colchete. 10 ao quadrado menos 3 vezes chaves, 5 mais 2 ao cubo, dividido por 2, menos. Agora, aqui eu tenho 3 vezes 1. 3 vezes 1,
3. Observe que eu já eliminei o meu parêntese, o meu colchete, agora só falta quem? As minhas aqui, ó, as chaves para finalizar aqui essa parte. Então, vamos nós. 10 ao quadrado menos 3 vezes, abre chaves. Eu tenho. Agora, eu tenho que analisar o que eu tenho aqui nesse pedacinho das chaves. Eu tenho potência e divisão. Primeiro, eu resolvo a minha potência para depois eu fazer a minha divisão, certo? Lembrando que 2 ao cubo, quem vencer mesmo 2 ao cubo? 2 ao cubo, eu tenho a minha base, que é 2, e o meu expoente, que é 3. Então, eu vou repetir o meu 2, que é a minha base, 3 vezes. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, isso daqui para mim corresponde a que número? 8. Isso aqui é uma potência, né? Então, eu tenho 5 mais 8 dividido por 2 menos 3. Então, eu tenho 10 ao quadrado menos 3 vezes. Aqui eu vou ter 5 mais 8 dividido por 2, que eu tenho que resolver minha divisão primeiro, 4 menos 3. 10 ao quadrado menos 3 vezes. Bem, aqui eu vou ter 5 mais 4, né? Eu vou ter 9 menos 3. Vou ter aqui 10 ao quadrado menos 3 vezes. Quanto que dá aqui 9 menos 3? Eu vou ter o que como resposta? 6. Certo? Com isso, eu eliminei as minhas chaves. Agora, eu vou observar. Eu tenho uma potência e uma multiplicação. A gente resolve primeiro a minha potência, tá? Então, 10 ao quadrado, eu tenho a minha base, que é 10, e o meu expoente, que é 2. Então, eu vou repetir a minha base 2 vezes. E 10 vezes 10, 100. Lembra que eu até comentei com vocês que potência de base 10, a quantidade de zeros é de acordo com o meu expoente. Então, se aqui o meu expoente é 2, significa que eu vou ter 2 zeros. Se o expoente for 4, eu vou ter 4 zeros. E assim por diante. Pessoal, como aqui embolou um pouquinho, eu vou fazer só uma separaçãozinha aqui, tá? Pra gente poder dar continuidade. Aqui. Qualquer dúvida é só chamar no privado, tá, pessoal? Então, aqui eu sei que 10 ao quadrado é 100. Então, aqui eu vou ter 100 menos 3 vezes 6. Então, agora eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Tem que resolver a multiplicação primeiro. 100 menos 3 vezes 6, 18. E, finalizando aqui a minha subtração, eu vou ter como resposta 82. Essa aqui é a resposta final da minha expressão, tá? Agora, lá na questão 24, relacione as expressões numéricas apresentadas na coluna da esquerda ao respectivo resultado na coluna da direita. Então, aqui eu tenho as minhas operações para resolver e os meus resultados estarão associados na minha coluna da direita. Então, aqui eu tenho multiplicação e divisão para estar resolvendo primeiro. Eu não tenho parênteses aqui, nem colchete, nem chaves, mas eu tenho essa ordem das operações para obedecer. Então, aqui eu tenho 15 vezes 2 menos 30 dividido por 3, 10
mais 7. Observe que agora eu tenho essa multiplicação para estar resolvendo. Então, aqui eu tenho 15 vezes 2, 30, menos 10 mais 7. Quando eu não tenho nem multiplicação, nem divisão, nem potência, nem símbolos, só as operações de adição e subtração, eu começo a resolver da esquerda para a direita. Então, 30 menos 10, eu vou ter 20, não é isso? 20 mais 7, eu vou ter 27. Então, com isso, eu vou ter como alternativa da letra A, vai ser lá em algarismo romano, a quarta colocação, certo? Que eu tenho lá como resposta 27. Na B, observe que eu tenho aqui o parêntese. Dentro do meu parêntese, eu tenho uma divisão. Então, aqui eu vou ter 6 vezes, abre parêntese, 3 menos. Então, aqui eu tenho 22 dividido por 11. Eu tenho como resultado o número 2, certo? Fecho o meu parêntese. Agora, eu tenho uma multiplicação, mas tenho esse parêntese para estar resolvendo primeiro. Então, aqui eu vou ter 6 vezes 3 menos 2, 1. E 6 vezes 1, eu tenho 6 como resposta, que é lá em algarismo romano, o 3, e tenho 6 como resposta. Na letra C, bem, eu tenho multiplicação e adições. 33 mais 8 vezes 0, 0 mais 2. Então, aqui eu vou ter 33 mais 0, 33. Mais o 2 que ficou aqui, sobrando, eu vou ter 35 como resposta. Teve até uma aluna que ela entrou em contato comigo que as alternativas não estavam batendo, tá? Mas, no caso, foi um erro de digitação do livro. Eu cheguei até a mandar uma foto para ela, aonde o autor do livro colocou como resposta 27 aqui, tá? Ele fez como uma subtração. Ele colocou essa operação aqui como menos 33 menos 8, daria 27, com mais 2 daria 29, como está na alternativa de vocês aí, que é a alternativa 1. Então, vocês façam essa correção, por favor, tá? Que foi um erro de digitação do livro. A resposta correta é 35. Aí aqui vocês vão lá marcar a primeira opção e vai corrigir. Ao invés de ser 29, vocês vão estar anulando, tá? E colocando a resposta correta, que é 35 para mim, por favor. E na letra D, eu tenho aqui na letra D, eu tenho parêntese e divisão. Então, 20 menos, abre parêntese, 15 mais 6 dividido por 3, 2, fechei. 20 menos 15 mais 2, 17. 20 menos 17, eu tenho 3 como alternativa aqui, como resposta, e a minha alternativa é a quinta. E letra E, para fechar, eu tenho esse parêntese aqui para resolver, certo? Então, eu vou ter aqui 30
dividido aqui. 7 menos 470. Eu vou ter aqui como resposta. Essa alternativa também, pessoal, está com erro, tá? Está com erro. Porque como vocês estão estudando números naturais, 7 menos 470 daria para mim menos 463, tá? Essa questão aqui está com erro. Eu posso até estar mostrando aqui o gabarito a vocês, tá? Para vocês observarem aqui comigo, ó. Como vocês podem estar observando, o livro colocou aqui corretamente e aqui ele colocou 1. Tá vendo? Menos 1. Sendo que aqui, ó, 470. Mas sendo assim, a gente vai pegar e anular essa questão. Nem vamos permanecer no erro e nem vou também estar alterando para estar buscando aqui esse resultado, tá certo? Então, a letra E, eu estou cancelando devido a esse erro de digitação aqui, porque essa operação vai dar um número negativo, e número negativo vocês verão só no 7º ano, se Deus quiser. Como vocês podem observar, já que eu peguei para mostrar, aqui, ó, 33 mais 8 vezes 0 mais 2. Observe, ó, que o livro me deu como resposta 27. Ele fez uma subtração aqui, mesmo aqui estando com mais, tá bom? Mas mesmo assim, eu permaneci aqui, porque era um erro pequeno, né? Eu consegui visualizar. Agora aqui, ele pegou e colocou 1. Então, essa E aqui a gente vai estar cancelando devido a essa operação aqui dar um resultado negativo, e números negativos ainda não é para vocês estarem vendo este ano no 6º ano, tá bom? Então, essa E da 2, eu vou estar anulando ela. Agora, nós vamos lá para a parada complementar, na página 60. Então, eu tenho aqui, observe as seguintes potências. Então, eu tenho 2 elevado à sexta potência, 3 elevado à sexta potência, 4 elevado ao cubo, 50 elevado a 1, 1000 elevado a 0. Então, letra A, qual das potências acima é a maior? Acredito que vocês resolveram, né? Essas operações aí para mim, dessas potências, e vocês verificaram que o maior valor vem ser aí 3 elevado à sexta potência, correto? Qual das potências acima é a menor? Bem, se a gente for analisar, eu até dei a dica lá na hora do vídeo, que eu dei a explicação, relembrando lá nossas propriedades, a gente pode observar que a gente tem um expoente 0 lá no número 1000, certo? E qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, qual das potências acima é a menor? Vem ser quem? 1000 elevado a 0. Você usou alguma propriedade para calcular esse valor mais rapidamente? Sim. Qual foi a propriedade que nós utilizamos? O quê? Todo número